Bom dia e obrigada por estarem desse lado mais uma vez na nossa semana de conteúdos em homenagem ao Dia da Mulher. Eu sou Teodora Delgado e essa é minha convidada Catarina Quintela. A Catarina é licenciada na Universidade Fernando Pessoa em Psicologia Social e do Trabalho e, além disso, é mestre também em Educação, Formação e Recursos Humanos pela Universidade do Minho. A Catarina hoje veio compartilhar um pouco das suas experiências e das suas vivências como mulher. E, primeiramente, eu queria perguntar como foi a sua experiência estudando aqui na Universidade Fernando Pessoa? Muito bem, a experiência foi muito boa, foi marcante no sentido em que, de facto, senti que me preparou para o dia-a-dia e há pouco falávamos que nos sentimos bem acolhidos aqui na Universidade, muito. Desde do primeiro dia, não é? E pronto, eu inclusive já tinha aqui uma referência anterior, porque o meu irmão mais velho também já tinha estudado na Universidade de Fernando Pessoa e recomendou vivamente, portanto... Então foi mais recomendação mesmo. Uma experiência também já com uma experiência positiva anterior. Sim. E eu também queria te perguntar, o que você acha que foi o seu maior aprendizado na Universidade de Fernando Pessoa? Eu tenho-me dedicado ao tema da aprendizagem, até porque atualmente também trabalho na educação, e o que nós aprendemos tem muita responsabilidade do nosso lado. Também tem, obviamente, das instituições, que têm que criar as condições ótimas para aprendermos, mas também tem muito daquilo que nós levamos. E eu acho que o meu principal aprendizado aqui, usando as suas palavras, na Fernando Pessoa foi... de facto, a forma como nos devemos relacionar, e tínhamos alguns professores que tinham uma experiência prática e de terreno muito grande e dava-nos sempre a lógica de que deveríamos primeiro ouvir o outro e primeiro ouvir um feedback e nem reagir a esse feedback. Tínhamos um professor até que era carismático, neste momento já está reformado, já não está aqui na Universidade, mas que era o professor Lima Santos, que ele dizia muitas vezes: quando eu estou a comentar um trabalho, vocês ouvem. Depois, se quiserem dizer alguma coisa, dizem no dia seguinte. No próprio dia não podíamos dizer, porque, de facto, quando nós estamos já muito preocupados em dar uma desculpa, não estamos realmente preocupados em tirar daquilo uma lição. E, portanto, isso foi, além dos conteúdos, obviamente, que eu aprendi e que levei daqui, algumas componentes relacionadas com soft skills que nos foram transmitidas foram muito importantes. Reflexão, né? Ele queria que vocês refletissem. Exatamente. E passando para a nossa próxima pergunta, uma pergunta um pouco mais polêmica, qual foi o seu maior desafio, assim, que você diria que você teve que enfrentar como mulher no ambiente profissional? Ok. Aquilo que eu vou dizer, de facto, corresponde se calhar a essa polémica, mas é de facto um momento em que decidimos, por alguma razão, sermos mães, não é? E não é que eu acho que isso seja uma dificuldade, pelo contrário, eu defendo que, e estamos na semana em que as questões da mulher e da igualdade são muito debatidas, mas de facto há aqui uma questão biológica à qual não podemos escapar. Mas também não foi uma dificuldade num sentido, que até partilho aqui, que acho que é curioso e é engraçado, que é, no meu contexto, no meu contexto profissional tive um acolhimento e uma boa recepção da notícia no sentido de darem todas as condições a todos os suportes. Portanto, o sítio onde eu trabalho, felizmente, é um sítio que acolhe muito e onde é muito confortável tomarmos essa decisão. Por outro lado, e curiosamente, onde eu encontrei resistências foi na família. Na família no sentido em que, quando eu disse, por exemplo, que ia partilhar a licença parental com o meu marido, porque foi uma decisão que tomamos os dois em conjunto, a família achava aquilo estranho. Então, tu vais prescindir de um mês com a tua filha? E curiosamente, nós às vezes pensamos que são os locais de trabalho que nos causam um maior desafio nesse ponto, mas às vezes as próprias críticas subliminares, cuidadosas e às vezes uma frase, na família surgiram muito mais do que no contexto de trabalho. Claro, é o que a gente chama de machismo estrutural, né? Mas então, no ambiente de trabalho, você não viu qualquer dificuldade, assim? Não. Que bom. Pelo contrário, senti completo apoio, inclusive houve pequenas coisas que eu fiz durante a licença por opção minha, porque quem passa
por experiência sabe que às vezes há esta vontade de não estarmos só dedicados a ser mães, porque não nos queremos esquecer de nós no período de licença. E, portanto, até sabia bem, por vezes, pensar um bocadinho no trabalho. Claro. E, portanto, o que eu fiz foi por opção minha, de facto, e por esta razão, de que me sentia bem com isso. Não tem que ser uma limitação a licença. Claro, e as pessoas têm associado que, porque é mãe, tem que ser mãe e não pode trabalhar e assim, e não é bem assim, né? Não, pelo contrário, eu acho que existe uma necessidade, inclusive, de o fazer. E no meu caso, que tive uma menina e uma rapariga, acho que ainda mais temos que dar essa lição e esse exemplo, não é? Porque a liderança também se faz muito pelo exemplo. E de que temos uma missão e que a missão tem que ser, uma não invalida a outra. Eu acho que é um sinal que temos que também dar à sociedade. Claro. A minha próxima pergunta é: você já se sentiu diminuída ou discriminada por ser mulher no seu ambiente de trabalho? Seja por superiores, seja por colegas, chefes? Já aconteceu? Felizmente não. Estava até a tentar lembrar-me se realmente isso aconteceu, mas felizmente não. Mas de facto eu reconheço que tenho trabalhado sempre em contextos de educação, de formação, em que estes temas estão na agenda das pessoas e, portanto, de facto, se calhar são contextos um bocadinho laboratório, se quisermos, claro. Porque, de facto, são a minha entidade patronal, a Porto Business School, contratou 2 mulheres grávidas, portanto, em pleno período de gestação, mas era uma oportunidade, pessoas em que se identificou potencial ou talento e, portanto, não foi um obstáculo. Sabemos, infelizmente, que não é assim em todos os lugares, mas, sim, de facto, eu nunca senti isso, felizmente. Como você costuma lidar, assim, isso não só no ambiente de trabalho, mas na sua vida, com situações de machismo? Onde você é, diminuída e assim... Tenho uma característica que normalmente não tenho medo e, portanto, eu reajo a essas situações, respondo o que for, ou o que me parecer ser a atitude correta nesse momento. Claro. Portanto, mesmo que seja com outras pessoas. Portanto, acho que não devemos tolerar esta questão, mesmo que não seja diretamente connosco. Mas sei que nem toda a gente tem essa possibilidade. Eu, por acaso, tenho uma situação confortável no sentido, às vezes tem a ver com a nossa autoestima, com a forma como nos vemos e, portanto, tenho essa forma de estar que reajo. Sabemos que nem toda a gente é assim e muitas vezes as pessoas guardam sentimentos negativos e sentem-se mal com essas feridas tristes, prejudicadas com essas situações. Claro. Que mensagem você deixaria para as jovens mulheres que ainda vão entrar no mercado de trabalho e ainda vão ter que lidar com situações desse tipo de machismo? Nós temos que ser um pouco a mudança que queremos ver no mundo, não é? É uma frase feita, mas na qual eu me revejo e que acho que devemos pensar. Ou seja, não devemos nós próprias, quando pensamos em tomar uma atitude, seja esta que eu disse, decidirmos ser mães, decidirmos fazer alguma coisa, não devemos deixar que pensemos nisso de forma que nos limite. Ou seja, só porque somos mulheres, de facto, isso é uma inevitabilidade e, portanto, não pode ser um problema. Tem que ser encarado com naturalidade e sempre que são confrontadas com essas situações que não se deixem intimidar e que de facto as denunciem. Sabemos que em Portugal muitas vezes a justiça é lenta, mas ela tem que existir e que procurem sobretudo alternativas. Sabemos também, eu sei, felizmente não por experiência própria, como já disse aqui, mas em que há contextos de trabalho em que as pessoas, eventualmente se forem vítimas de algum bullying, ou que quer que seja por superior, que é homem, muitas vezes também é mulher, mas se for uma questão de género, depois colocam-se numa situação um bocadinho constrangedora, que é o que me vai acontecer se eu denunciar esta situação, não é? Porque para todos os efeitos ela é o meu superior hierárquico, mas tem sempre a alternativa de sair da organização, de procurar alternativas à própria organização, se o medo de facto existir, mas que ultrapassem esse medo. E a nós também, eu deixaria também uma mensagem um bocadinho, não tanto às pessoas que são vítimas, que estão sempre numa posição muito mais fragilizada, mas também àquelas que não são vítimas e que lidam com essas pessoas. E nós, e eu que estou vindo de Psicologia de Trabalho, como acabamos de falar, temos aqui uma missão que é não contratar esse tipo de perfis de pessoas mas seja em relação a mulheres e homens e género ou outra discriminação, seja ela qual for, não é? Portanto, não podemos, e este período de
infelizmente que estamos a viver na Europa também nos mostra isso, nós temos que ser um bocadinho avessos a fazer negócios, a trabalhar, a interagir com pessoas cujos valores não nos revemos, não é? Claro, com certeza. E portanto, esta situação que é muito triste e trágica até para todos nós, é evidência disso, não é? A Europa não deveria, se calhar, ter feito negócios com um indivíduo que não é democrático e, portanto, nós devemos ter também esse tipo de atuação e eu procuro ter, ao meu nível, à nossa escala, muito pequena, mas devemos procurar ter esse tipo de atuação, que é, se não nos revemos nos valores daquela pessoa, por muito que aquilo nos traga um benefício, devemos procurar evitar e que ela sinta, de facto, não estamos alinhada com ela e o benefício no futuro pode se tornar, de facto, contra nós e, portanto, devemos prevenir essas situações e ter aqui uma atitude mais proativa nesse combate. Com certeza. E há pouco você falou que tem uma filha, certo? Uhum. Então, como é que você vê isso para ela? Você se preocupa? Você fica receosa em relação a ela crescer e entrar no mercado de trabalho e, pronto, passar por situações do tipo do que a gente estava comentando agora? Eu tenho uma amiga que fiz aqui na universidade, uma amiga minha que me diz muitas vezes, que me dizia muitas vezes, antes de eu ser mãe, tu vais ver que depois acaba-se o sossego e, portanto, a partir do momento em que temos um filho, de facto, todo o tipo de preocupações passam a existir e claro que pensamos neles no futuro, mas, de facto, temos também, como eu dizia há pouco, ser um pouco inspiradores do ponto de vista inspiradoras, do ponto de vista do exemplo e de também lhe darmos às pessoas e às crianças o suporte que elas precisam para não terem medo de denunciar as situações e, no fundo, se socorrerem de nós quando isso acontecer. Claro, lutar contra, né? Exatamente. Claro. Por fim, então, quais são as mulheres que você pode dizer que te inspiram? São tantas que é difícil. A nossa mãe é sempre uma referência, não é? E que nos inspira, mas de um contexto mais profissional. Lembro-me, por exemplo, da pessoa que orientou o meu estágio na AEP, a Maria da Saúde Inácio, ainda hoje é uma pessoa com quem eu mantenho um contacto, porque de facto é uma mulher que ainda hoje tem uma dinâmica incrível e com quem eu aprendi muito. Catarina, muito obrigada pela sua presença. Foi um prazer te receber nessa casa, que já foi um dia sua também. Eu gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam até agora. E não se esqueçam, o Dia das Mulheres é todos os dias.